Boa noite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que deve chamar governadores para discutir regras do ICMS sobre combustíveis. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que tem discutido com líderes partidários propostas que busquem melhorar a composição de preços dos combustíveis, de forma a mantê-los mais estáveis diante das variações do dólar e do barril de petróleo. Uma das propostas, segundo Lira, seria a criação de um fundo para dar conforto às oscilações. Ele também voltou a abordar a proposta que altera a cobrança do ICMS, unificando a tarifa e mantendo o valor fixo para o imposto estadual. Não podemos dizer que o ICMS é quem puxa o aumento, mas ele contribui de sobremaneira para que, com alguns excessos, o combustível fique muito mais caro. É a questão de uma possível criação de um fundo de estabilização, sem mexer na política de preço da Petrobras, no sentido de agredir com ingerência de taxação ou de definição de valores, não, mas um fundo que dê justamente um conforto para essas oscilações, mas tudo ainda embrionário. Antes de chegar aqui, ontem passado passou pela Amazônia. Discutindo para que rapidamente, porque esse assunto não vai poder ser protelado. Ele afirmou que pretende se reunir com os governadores assim que o texto for apresentado. Ele ressaltou que a proposta não encontra nenhum estado especificamente, mas diz que com as mudanças da cobrança do ICMS não haveria compensação, já que a arrecadação dos entes federados tem aumentado muito nos últimos meses. Necessariamente, a partir do momento que nós chegarmos a um texto ou uma ideia para ser votado o mais rapidamente possível, lógico que nós vamos chamar os governadores para ouvi-los, o Concefaz, o secretário de Fazenda. Não há aqui nenhum movimento contra governadores a favor de Petrobras ou a favor... Não, isso é um movimento para tentar resolver um problema que está sério no Brasil. Então, lógico que os governadores serão democraticamente chamados para a mesa para que se encontre a melhor alternativa que atenda a todos. No início do mês, pressionado pelo aumento dos combustíveis, o governo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão no Supremo Tribunal Federal, para obrigar os estados a adotarem a alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O executivo alega que o Congresso foi omisso ao não editar lei que regule a cobrança de ICMS no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Economia. Hildo Rocha, do MDB, enfatiza que os aumentos frequentes do diesel têm ocorrido porque a Petrobras deixou de fazer os investimentos necessários. Para o parlamentar, ainda que a estatal tenha... 2008? Eu acho que foi 2008, eu não sei. Meu pai falou que minha avó Isabel também é esquizofrênica. Ele foi não sei quando, 2010? Acho que foi em 2008. Pesou pra ele. Em 2007 começou muita reclamação. Lamenta o aumento da miséria durante a pandemia e ressalta que no Amazonas quase 60% da população está... Pesou pra ele. Eu quis ligar pra ele. O deputado sugere o reajuste no valor pago aos beneficiários do Bolsa Ele veio e me Família. chamou falando Sidney Leite, o valor de R$ 190 previsto na reestruturação do Bolsa Família é insuficiente para o sustento de uma família. Ele lembra que um botijão de gás, por exemplo, chega a custar mais de R$ 100, o que representa quase 10% do salário mínimo. Acho que ninguém concorda com esse O cara. Amazonas alerta que o plano do governo federal de enfrentar a inflação por meio da redução do imposto de importação terá como resultado a desindustrialização do país. Ele critica a medida e afirma que o correto seria investir nas micro e pequenas empresas. Segundo José Ricardo, a dependência em relação às importações irá gerar emprego em outros países, prejudicando os trabalhadores brasileiros. Sobre a situação do Amazonas, o parlamentar avalia que muitas empresas do estado deixarão de ser competitivas, elevando o número de desempregados e paralisando as atividades. Ao comemorar a aprovação do auxílio gás, Kleber Verde, do Republicanos do Maranhão, valoriza as medidas que o Congresso vem... Eu escuto isso há anos. Eu também estudo. As pessoas abrem empresas. Empresas fecham. Kleber Verde também pede aos governadores que reavaliem a cobrança do ICMS, imposto que é embutido nos preços dos combustíveis. Faz sentido, Para ele, elas é ganham hora de dinheiro todos por um os agentes tempo. políticos se unirem em torno de um propósito único, o Mas bem-estar tem que da explicar população. tudo. Doente mental. Mano, Amazonas e doente mental.
plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o Gás Social, um auxílio destinado às famílias de baixa renda para comprar gás de cozinha a preço mais baixo. O repórter Antônio Vital explica como deverá funcionar o benefício. O texto aprovado prevê que o valor do benefício será definido a cada 6 meses e será, no mínimo, igual à metade do valor médio do botijão de 13 quilos, estabelecido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. O gás social será concedido de preferência às mulheres vítimas de violência doméstica, beneficiadas por medidas protetivas, às famílias de baixa renda inscritas no cadastro único ou que recebam o benefício de prestação continuada, o BPC. Um dos autores do projeto, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, disse que o auxílio vai ajudar famílias carentes que estão sofrendo com o aumento do preço do gás. Ele citou dados da ANP que apontam um aumento de 61% do preço em um período de pouco menos de um ano. Nós estamos fazendo aqui, aprovando um projeto que vai remediar uma situação que é gravíssima, que é o aumento brutal do gás de cozinha, que também vem acompanhando o preço do aumento da gasolina, do óleo diesel, e que tem sido a causa... Nossa, 2020... Ah, um lerdo falando, né? E daí? E daí que tá aumentando? Defendeu a atuação do governo federal e atribuiu a responsabilidade. Nossa, e lerdo. Nossa, faz... Ele esperou chegar num valor não sei o que pra... Que bobão. Chegou no Brasil, está no Brasil. Nós estamos fazendo de tudo. Ficasse quieto. Tem uma regra, né? Demorou a ficar quieto. Nós precisamos da colaboração dos governadores também. Dentro daquilo que o governo federal pode fazer, já foi feito. Cadê os deputados federais que não cobram os seus governadores? O projeto que cria o gás social autoriza o governo a pagar o auxílio diretamente às famílias beneficiadas. Estabelece prazo de 60 dias para o executivo regulamentar os critérios para definir... Daí eu ia dormir hoje. O projeto define 3 fontes de recursos para custear o auxílio. Mas daí eu fui acordado, fez barulho nessa parede que tá aqui atrás. Ah, não tá dando pra ver. Mas é uma parede que tá aqui. Eu achei que eu tinha que levantar. Senão eu ia ficar com muita dor. Eu achei que eu tinha que sair de perto, levantar, fazer alguma coisa. Aliás, os royalties também integram o fundo social. Não dá para dar com uma mão e tirar de outra. O Fundo Social serve justamente para combater a pobreza. Se nós retirarmos esse recurso, vai faltar dinheiro para fazer o programa social. Terceiro, que não existe mais espaço fiscal. O teto de gastos já está estrangulado. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Cristina Auro, do PP do Rio de Janeiro. Ele disse que a proposta vai trazer alívio às famílias carentes. O GLP, impactado pela formação de preços, vinculada ao barril de petróleo, ao Brent, vinculada à variação do câmbio, atinge, como já é do conhecimento dessa casa, em algumas praças, o valor de até R$120, o que é um valor insuportável para as famílias de modo geral, mais especificamente para as famílias que compõem o Cade Único e ainda mais especificamente para um corte de famílias na extrema pobreza. O projeto que cria o programa Gás Social será enviado agora para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Outro projeto aprovado nesta quarta-feira prevê a proibição de eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis públicos. A matéria é de Antônio Vital. De acordo com o projeto, a única exceção será para os animais com doenças graves ou enfermidades contagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais. Nesse caso, um laudo técnico terá que embasar a autorização de eutanásia e a documentação ficará à disposição de entidades de proteção dos animais. O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e voltou para o plenário depois de preço do petróleo. Senado. Os deputados acataram a emenda dos senadores que retirou a possibilidade de realização de convênios com organizações não governamentais para incentivar a adoção. E outro trecho que dava exclusividade para veterinários na esterilização dos animais. Mas os deputados rejeitaram uma modificação feita no Senado que pretendia incluir as aves na proibição de eutanásia. De acordo com o relator, deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, isso atrapalharia o trabalho do IBAMA. Um dos autores do projeto, o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo,
cobrou uma política pública de controle da população de cães e gatos. A gente não tem políticas públicas de castração e controle populacional. A gente vem lutando há muito tempo para mudar essa realidade no Brasil, e resolver mas os políticas de problemas. controle populacional Ele é um débil mental, ele fica se colocando embaixo do sistema o tempo inteiro, achando o retardado do ele pode sair debilóide. adotado, com uma nova família, com amor, com carinho, com atenção. O deputado Sérgio Sturat, do PV do Ceará, também autor do projeto, comemorou a aprovação da proposta. Não haverá mais a possibilidade de nenhuma Agora ele é o gostosão, o cara do INPE, agora que mora do outro lado da rua, agora é o gostosão. Eu falei um negócio legal, ele que fala o negócio legal. Legal é o cara do INPE que sabe falar o negócio legal. Abater um animal que já sofreu com maus tratos, abater um animal que já estava passando fome, e sim tem que cuidar. Depois de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose e canis Quando públicos se fala segue agora para a sanção animais presidencial. entre seres Da humanos, Câmara eles de são os Brasília, primeiros, né? Antônio Vidal. A população aponta o Congresso em primeiro Alice lugar. Portugal, do PCdoB da Bahia, apela para que a Câmara não coloque em votação a PEC da reforma administrativa. A deputada afirma que a proposta prejudica o serviço público ao permitir contratações temporárias e concede à iniciativa privada serviços como creches e o SUS. Alice Portugal pede também a derrubada do veto. Oferecer ao povo. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destaca que o governo de Jair Bolsonaro já entregou mais de 200 obras, mais de 3.600 quilômetros de pavimentação em estradas federais, concedeu 34 aeroportos e 94 autorizações e terminais privados e arrendou 29 terminais portuários. Coronel Tadeu acrescenta que mais de 372 mil postos de trabalho foram abertos apenas em agosto e mais de 1.800.000 foram recuperados em 2021. Segundo o deputado, os resultados são melhores do que os do governo do PT, que investiu em obras e criou empregos fora do Brasil. Saúde. Professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, lamenta a notícia de que o governo federal terá de incinerar testes e vacinas contra a Covid-19 que venceram sem ser utilizados. Ela alerta que Quem que dá o nome para a criança de Rosaneide? Você quer o que com a criança? Qual o seu desejo? Professora Rosaneide questiona quantas vidas poderiam ter sido salvas se o governo federal A profissão dela, ela impôs a Voz do Brasil que pronunciasse a profissão dela. Eduardo de falar o Bismarck, nome, do PDT do Ceará, que ela é a destaca a profissão. comemoração do Dia do Secretário Escolar. O deputado afirma que esses trabalhadores são peça fundamental para o funcionamento das escolas do país. Eduardo Bismarck afirma que é preciso criar mais vagas filha para vai se chamar secretário escolar Rosaneide. nos colégios da rede pública e pede mais valorização para a categoria, como a instituição do piso salarial. Meio ambiente. Joênia Wakshana, da Rede de Roraima, sugere que os índios sejam representados na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, que acontecerá entre 31 de outubro e 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Joênia Wapichana assinala que os índios têm realizado serviços ambientais, inclusive sem recursos e com ameaças, para proteger a floresta em pé, os mananciais de água e as suas próprias terras. A deputada entende que a participação indígena dará ao evento uma nova perspectiva, além de garantir a inclusão social. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa e a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
segurança da polícia inglesa é muito boa. Estou indo para O plenário da Câmara aprovou um projeto que estabelece princípios para o desenvolvimento e a aplicação da inteligência artificial no Brasil. O repórter Antônio Vital traz os detalhes da proposta. A proposta das linhas básicas para a atuação do poder público, onde nunca que já faz parte da vida de toda pessoa que usa a internet. Não a inteligência artificial está local por trás, por exemplo, dos algoritmos das redes sociais, dos criminosos sites de compra, de todos os programas de automação baseados em sistemas que aprendem de acordo com os dados fornecidos pelos usuários. Essas ferramentas, portanto, são fundamentais para praticamente todos os setores da economia, e a regulamentação do uso da inteligência artificial é uma preocupação no mundo todo. O texto aprovado no plenário, baseado em projeto do deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, foi modificado pela relatora, deputada Luísa Canziani, do PTB do Paraná. A relatora explicou que o projeto buscou conciliar as necessidades de um setor que ainda está em desenvolvimento com a preocupação de evitar abusos sem injeção a inovação. O projeto descentraliza o controle do uso da tecnologia da inteligência artificial e deixa isso a cargo de órgãos setoriais que já atuam em suas respectivas áreas. Ela deixou para a regulamentação do projeto pelo governo a definição sobre fiscalização de procedimentos quando o uso da inteligência artificial foi considerado de risco. O projeto foi aprovado por ampla maioria no plenário, mas alguns deputados defenderam uma maior definição dos riscos e das responsabilidades, não só das empresas, como do poder público. Foi o que disse o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Nós precisamos de uma regulamentação de verdade, não uma norma de princípios. Porque o texto que nós temos hoje, infelizmente, ele é tão somente uma norma de princípios. E nós precisamos, sim, de mais amarrações. Porque o objetivo de todos nós aqui é garantir que nós vamos ter desenvolvimento, inovação no âmbito da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, reduzindo riscos. O projeto lista uma série de conversar, bater um papo. Oi, Tê, chega minha casa. Oi, Tê, não sei o que, minha casa. O acesso à informação, não, Tê, agora não é hora. Minha casa. Explicou que o texto é baseado no que há de mais avançado na regulamentação da inteligência artificial no mundo. A gente pegou o que há de melhor no mundo em termos de experiências internacionais de regulamentação de inteligência artificial para construir esse texto. Fomos, sim, lá na União Europeia, primar pela gestão baseada em risco. Buscamos na OCDE conceitos de inteligência artificial. Buscamos na regulamentação norte-americana a questão da atuação setorial. Buscamos o que há de melhor em experiências internacionais de regulamentação na construção desse texto. A opção por não propor regras rígidas para o uso, controle e desenvolvimento da inteligência artificial foi elogiada no plenário. Para o deputado Paulo Ganini, do Novo do Rio de Janeiro, o texto ficou do tamanho certo. Chegou num texto na dose certa, no tom ideal, dando segurança jurídica para algo que pode ser muito importante para o Brasil na segurança pública, na saúde, na educação, em tantos temas em que a gente precisa tanto de soluções. Brasil na boca suja dos imundos animais. Diária, na melhoria da qualidade de vida. Somente os animais põem o nome de Brasil em suas bocas sujas. Da inteligência artificial, a administração pública poderá requerer informações sobre as medidas de segurança e prevenção adotadas pelas empresas. E, no caso de danos causados ao consumidor, prevê reparação a quem se sentir atingido. Projetos também da União o poder de editar normas sobre o uso e aplicação da inteligência artificial, ou seja, os estados não poderão editar leis próprias sobre o assunto. O projeto que estabelece princípios para o uso e aplicação da inteligência artificial no país segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você. Boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. O meu rosto é importante aparecer no vídeo. Daí, ó, minha avó Isabel contou, falou que era pra falar pra mim. Tem alguém falando, tá me atrapalhando a falar, sabe? Porque eu começo a falar e a pessoa fala junto. É um cara do INPE, ele mora do outro lado da rua. Eu tô aqui no fundo, eu tô mais evitando possível ele aqui. E ele fala em cima, eu começo a falar, ele começa a falar em cima, daí eu altero o que eu ia falar.
Eu altero meu ânimo também. Ele tá um tagarela hoje. Eu tô ouvindo desse ouvido aqui. Estranho. Não sei. Não sei o que tá acontecendo. Tá fazendo um show aqui dessa janela. Deixa eu fechar. Bem, funciona assim, né? Não é que funciona 100%, sabe? Mas em geral funciona. Fecha. Fechei, o cachorro começou a latir. De novo, ontem aconteceu a mesma coisa. Eu tive que abrir a janela ontem. Porque como eu sou vítima de um crime, daí interessa, né? Se tiver um cachorro latindo em cima de mim, interessa. Alguém colocou um cachorro de propósito latindo em cima de mim. Então interessa gravar. Como prova. Como forma de prova. Vai que eu tenho a sorte de cair na mão de um juiz, ele olha. Eu tô... no vídeo que ele tava falando da Amazônia, tinha um cachorro latindo mesmo. Realmente a informação procede, que tem uma pessoa que coloca um cachorro latindo na sacanagem. Daí é chamado vô. Eu tenho um avô que foi para a Amazônia, avô particular. Mas tem um avô da família. E ele é chamado de avô pela família. E ele esteve na Amazônia antes de se mudar para cá, onde eu moro. Ó, não sou eu. Tô fazendo barulho aí. Barulho é esse? Que loucura é essa, cara? Eu achei que ia poder fazer. Nossa, cara, que bobeira. Tá me atrasando, sabe? Tipo, eu teria uns 3 ou 4 minutos adiantados nesse vídeo se não tivesse uma pessoa falando. Minha dente mental, então ele fantasia umas coisas. Tipo, tem depressão. Se você quiser entender o que está acontecendo, você tem que procurar depressão em autista. Eles se promovem uma depressão. Ninguém pode fazer nada na frente do autista. O autista se deprime inteiro, porque ele é incapaz. Ele vai se alegar incapaz. A gente acha, assim, eu e você, a gente acha que o autista é capaz de alguma coisa. Mas eu, sei lá, tô falando em linhas genéricas. Autista não é capaz de nada, né? A gente tá sendo legal pra caramba, assim. Tipo, tá, ele é capaz. O autista não é capaz de nada. É proibido dar qualquer coisa na mão de algum autista. É proibido ouvir autista. É proibido acreditar. Se o autista mandar o recado por outra pessoa, é proibido também. Ele na vida dele é o que a lei manda ser. Então, tipo, tá, né? Se o policial for corrompido, ganhar algum dinheiro, porque algum bandido tem interesse que o autista fique em cima de alguma pessoa para atrapalhar, porque ele vê vantagem.
Com a pessoa atrapalhada, o caminho dele fica mais livre. Ele pode, talvez, ser um governador, um vereador, que seja, qualquer coisa, prefeito. Senão, mesmo que a pessoa atrapalhada não se torne nenhum candidato político, a pessoa atrapalhada é capaz de observar algum erro, alguma infração legal. Então é de interesse colocar um autista em cima de alguma pessoa para ser atrapalhada. O juiz, assim, eu falei um negócio absurdo, sabe? Eu dei um exemplo fora da realidade, um exemplo da realidade, que não é um exemplo. Exemplo é uma coisa quando você... O fato real é o juiz, o judiciário. O fato real é atrapalhar uma pessoa para o juiz poder ser juiz, senão a pessoa que está sendo atrapalhada por um débil mental, ela consegue promover a queda de um juiz, retira ele do posto dele. Ele não é funcionário público de nada, ele é um bandido, ele está ali para ocupar o cargo e impedir uma das nossas pessoas do Brasil de ocupar aquele cargo que serviria como função de justiça para julgar os criminosos que estão sendo colocados em pauta, um a um, diante dos seus crimes que foram cometidos perante a lei. Se é que isso também é mal visto. Isso também não tá certo. O cara cometeu o crime e tá pronto, acabou, tá ligado? Tipo, tá dando uma chance dele ir parar na frente de um juiz, nada a ver, tá? Tá ligado? Tipo, não vem me criticar. Eu tenho esse conhecimento, tá? Eu não tô também concordando bem. Não apela pra cima de mim, não, hein? Quem for vítima de algum crime aí e sabe que esse judiciário é tudo furada, não tem nada a ver, também não vem comigo, não, hein? Não quero que a pessoa me julgue mal. O lugar do criminoso é o destino dele próprio. Não tem que passar em juiz nenhum. Ou tem, sei lá. Até voltou a falar, me atrapalha, sabe? Ó, tô atrasado já. Já começou 7 minutos de atraso do assunto. Eu vou tirar o gato daqui. Vai pra lá. Não quer ir? Vai. Vai. Show aqui, né? Nossa, você achou um cantinho pra você. Ai, que linda, é. Vai, Tapou sem querer aqui. E a minha avó Isabel falou aqui, mandou recado pra mim. Só que tá atrapalhando. Toda vez que eu falo um negócio desse, tem um débil mental colocado aqui. Em certo momento, alguns anos atrás, o débil mental alegou mesmo que ele tá aqui por força política. Em 2002, o débil mental alegou também. Em 1999, esse débil mental também alegou estar aqui por razões políticas. E a polícia é facilmente comprada, porque a polícia é feita por pessoas. As pessoas fizeram escola pública. Escola pública no Brasil, ela é mal vista mesmo. Ela é tida como de baixa qualidade, infestada de criminoso. Quem não é criminoso apanha até virar criminoso. Sofre muito
quem não é criminoso sofre muito. Então, em geral, quem frequenta escola pública já tem um caminho dentro da criminalidade bem claro. Se a pessoa está atrapalhando o meu vídeo, agora está 9 minutos, né? Agora o bicho está atrapalhando, né? Então, a polícia é facilmente comprada. Porque nesse meio de criminoso, eles têm interesse em que o criminoso seja o novo criminoso, né? A criança que está se tornando o adulto criminoso seja comprada por dinheiro. Não tem interesse. A qualquer momento, se der alguma coisa de dinheiro ou um favor sexual, é interessante que ele aceite isso. Se ele não aceitar, se ele não for uma pessoa com princípios morais, daí não tem interesse, daí não vai nem entrar na polícia, porque o comando da polícia também é corrompido, isso é claro. Isso é questão de você raciocinar. As coisas tem boca de fumo na cidade de São Paulo que é mais velha que o comandante da polícia militar. Mas pera aí, então tem coisa errada. Não. Aí foi demais, né? Opa. Se tudo o mais que estava naquela cidade, né, não tivesse o suficientemente errado para uma compreensão clara da corrupção na polícia, isso bastaria. Então, esse débil mental que está ali é fruto desse tipo de coisa. A polícia corrompível, põe um débil mental ali, qualquer um que oferecer dinheiro para qualquer um dos policiais, o policial aceita esse tipo de situação para cima de mim. Então eu não consigo fazer o vídeo, não consigo falar da minha avó Isabel. E se eu abrir a janela, tá um ruído danado, né? E eu não quero isso também. Eu já aguentei muito esse ruído. Então agora eu quero fazer um vídeo, não tem interesse. O cara atrapalhou tudo, ele tá falando ainda. Tá com uma outra pessoa. Tem esse débil mental que mora aqui do lado, né? Mas tem o cara do INPE que mora do outro lado da rua. Eu acho que é ele que tá falando, assim. Tem um ruído aqui. Ele deve estar falando junto com o ruído. Que é a cara de quem trabalha no INPE fazer um negócio desse. Ele fala junto com o ruído e acaba não dando nem para gravar. Quem tá ouvindo isso não consegue denunciar direito. Ele tá alegando humilhação. Primeiro que humilhação seria algo físico. E também não poderia ser sem querer. Assim, eu teria que ter a vontade de humilhar. Ele está alegando a humilhação da polícia. E ele está se colocando na posição de defensor da polícia. E eu estou humilhando a polícia. Começa. Se era doente mental, agora tá claro, né? Porque de humilhar não tem nada. Assim, a alegação toda errônea, não sabe se pronunciar. Não saber se pronunciar é característica de autista. O autista não consegue se expressar direito. Aí você entra num caráter criminal. De implorar, né? Ele tá implorando. Aqui, por favor, o cara chega no caixa do banco com um revólver, abre o cofre.
Não, já matou 7 essa semana, me mata também. Eu não vou abrir o cofre pra você, dá maior problema abrir o cofre. Por favor, a polícia chegou na porta aqui, por favor. Ele vira uma criança, ele se entrega, ele vira o nenê da pessoa que tá trabalhando no banco. Ele começa, a polícia parou na porta. A polícia parou na porta. Então se a polícia parou na porta, então eu tenho que te pegar no colo e dar leite pra você, eu tenho que te amamentar? Eu que me vire aqui no meu organismo pra produzir leite pra você? É isso? Você tá implorando tipo ajuda? O que é? Eu vou te defender pra polícia? O que tá acontecendo? Tipo, na hora que o policial entrar aqui e quiser te matar ou te prender, eu vou... Você tá implorando pra eu te proteger? O que tá acontecendo aqui? Ele se entrega, né? Ele tenta perder as liberdades dele, entregar a vida na mão de outra pessoa a título de uma punição menor. Aí vai tentar arrumar a situação. O cara do INPE vai tentar arrumar agora. Ele tá atrapalhando pra caramba. Tá mais de 15 minutos atrasado o vídeo. Como se algum criminoso liga pro meu vídeo do YouTube. Sim, claro. Deve estar chateado. Esses caras de governo que roubam cofre público, então, nossa, aí mais ainda. Com certeza. Nada legal atrasar meu vídeo. O meu ainda, justo uma pessoa que nem eu. Eu tenho instrução para lidar com autista. Instrução teórica, instrução por escrito. Demora 40 minutos. Esperar 40 minutos. Acho que hoje eu não vou seguir. Eu vou fazer com o autista maluco mesmo, né? Culpa da família dele, é assim que eu trato. A família dele que corresse atrás, viesse lá, sei lá, da Croácia, sei lá que país que esse louco veio. Você vê, desse continente não é, sabe? Menos mal. Pega bem pra gente isso aí. Em todo lugar que eu olho, que eu leio, tá dizendo que é hereditário essa doença mental. Opa, menos mal pra gente. E aí você faz uma árvore genealógica, eles são todos misturados lá naquele continente.
aqui, a gente não é, a gente que não tem essa doença mental, a gente que é perceptível, né? Tipo, quer dizer, a gente poderia ter, a gente iria perceber, obviamente, e a gente fez um negócio que a gente não precisava fazer. A gente não se misturou tanto que nem eles. Lá no continente deles, eles se misturaram pra caramba. Não pode nem conversar normalmente que ofende os caras. E com admissão ainda. Isso foi tratado. Assim, tipo, não foi tratado. Assim, a gente tava quieto no nosso canto. A gente tava olhando a árvore genealógica dessa turma de doença mental. Daí ver comunicação lá do outro continente até aqui para falar que é verdade que eles têm mesmo, que eles estão percebendo lá. Atualmente, assim, gente jovem, gente de 16 anos de idade que tem filho, percebe no filho essa doença mental. E veio falar, tipo assim, nossa, o que eu tenho a ver, tá ligado? Tipo, por que vem falar comigo? O que você quer comigo? Tipo, família de doente mental, vai pra lá, meu. Vem falar pra mim, tá legal. Eu tô estudando, tá bom, tudo bem. Tá? É porque daí explicou, daí deu uma putz, uma satisfação. É porque eu tô estudando, é porque eu sou uma pessoa que é capaz de ajudar e tal, entender o que eu fosse, não sabe a minha condição econômica. Eu poderia ter uma condição econômica capaz de ajudar alguém lá, de fazer alguma coisa legal para alguém, ou aqui ou lá, ou tentasse, que eu não fizesse. Deu uma baita de uma satisfação. Porque até então pegou mal pra caramba. Veio que nem uma ameaça. O que? Você tem mais aí? E tá se reproduzindo mais doente mental? O doente mental que me faz mal aqui, aí do seu continente, tá se reproduzindo e vocês são mesmo? Tipo, pegou mal pra caramba vir falar comigo essa história. E eu não perguntei. Daí a minha avó Isabel falou que ele não ia passar pela Amazônia para vir para cá. Ele ia passar em volta. Mas chegou lá, tinha uma dificuldade. Tinha uma baita de uma dificuldade para passar em volta. E daí ele resolveu passar. Ele gostou, sabe? Ele achou bonito pra caramba. E é a mesma paisagem que a gente vê, talvez um pouco diferente. Basicamente a mesma paisagem que se vê atualmente sobre a Amazônia. Ele achou bonito, achou legal, achou que dava, mudou de opinião na hora. Ele alegou um monte de coisa, eu não vou falar o que é. E ele resolveu passar. Ele sabia que tinha um caminho. Dava para passar. Ele imaginou. Um tanto ele sabia, um tanto ele imaginou que dava para passar. E ele entrou num rio. E o rio reagiu com os animais. Ele diz o rio, a gente fala o rio hoje em dia, a gente usa a mesma terminologia. Seriam golfinhos, peixes, jacarés. Jacaré parece que não. Jacaré é legal pra caramba com o ser humano. Mas seria basicamente enguias, que não são peixes, ou são peixes. Basicamente seria isso. Reagiu para ele. E daí ele se lembrou de mim, como se lembrar de mim no passado fosse possível. Mas ele disse que sim. E ele mandou avisar. E foi assim que a minha avó Isabel me avisou. Só que ela falou, se você não fosse crescer muito, se você fosse ficar novinho para sempre, daí não. Se fosse morrer jovem.
Ele mandou avisar só se eu ficasse mais velho. Ele se lembrou de mim. E ele conseguiu o respeito, mas não foi simples também. Não foi só se lembrar de mim e conseguir respeito dos animais. Ele foi até a margem, e na margem já não era mais o rio. Em tudo que é lugar que ele tinha passado, margem de rio era rio. Na Amazônia, margem de rio não é rio. E ele chegou lá e o passarinho percebeu que ele estava devastado pelo rio. O rio estava super agressivo. Quando ele entrou no rio, o rio estava de um jeito. Quando ele chegou em determinado ponto, o rio reagiu com ele. Talvez ele tenha pescado predatoriamente, talvez ele tenha feito alguma sacanagem. E o rio reagiu como defesa. Perceberam a agressão. E o rio ficou todo agitado. Ele deve ser tudo bobeira, né? Mas deve ser verdade. Os animais ficaram super agitados e agressivos com ele. Quando ele chegou na margem do rio, o passarinho se convalesceu dele e mostrou uma planta que ele podia comer, uma fruta, uma frutinha. E o passarinho contou tudo para ele. E depois foi embora. Apareceu um outro bicho lá e o passarinho foi embora. E daí ele comeu, só que daí ele viu que, assim, dá para ele comer, né? Tipo, uma vez, não é? Na árvore não dá fruto todo dia. Ele se alimentou, ele conversou com o passarinho, ele começou a pedir respeito e tal. O passarinho abriu a asa para ele, assim, e fez uma reverência para ele, entendeu, comunicou com ele, belezinha. Depois ele foi pro rio, ele falou, eu vou morrer. E entrou no rio, ele não entrou no meio do rio, ele entrou num canto de rio, assim, onde tinha uma correnteza. E lá ele pedia respeito e falava umas coisas assim, começou a mudar inteirinho, começou a falar meu nome, tentava explicar para os animais alguma coisa. E ele conseguiu. Não foi muito assim. Falou que o rio ficou de olho nele. Então, e ele passou pelo rio, ele conseguiu. Ele atravessou tudo. E apareceu gente, apareceu uma mulher para ele. Apareceu mais gente, apareceu uma outra família, com uma mulher junto. Ela ia se casar com outro homem, mas naquela situação ela poderia se casar com ele. E daí, eu nem sei como, mas eu tô aqui agora, né? Ele conseguiu atravessar tudo.